A nossa meditação, aproveitar o tempo para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero nessa noite que vocês abram sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, 11. Palavra de Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, para a gente ganhar tempo por causa da hora. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Somente até aí, só esse versículo, irmão. É que eu quero nesta noite meditar junto com você. Baseado nesse versículo que acabamos de ler, eu quero nessa noite pregar subordinado ao tema amadurecimento espiritual. Baseado no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios, eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema amadurecimento espiritual. Essa passagem aqui, ela exatamente destaca o que falei. Paulo chama os membros desta igreja de meninos ou criança. Só que quando ele chama a igreja de meninos e de criança, não no tamanho, não na estatura, mas ele chama os membros da igreja de meninos e de criança na mente, no intelecto, só pelo simples fato de na igreja não estar havendo ordem e nem decência. Você nunca vai ver uma criança colocando ordem. Sempre a ordem e a decência, ela tem que partir do adulto. Glória a Jesus. E Paulo, por sua vez, ao observar essa desordem na igreja por conta de comportamento infantis dos membros de lá, ele logo compara essas pessoas por conta dos seus comportamentos de meninos e de criança. Aí Paulo fala que na casa deve haver ordem, na casa deve haver decência. Na bandeira do nosso país, há uma frase, nela, os irmãos sabem qual é a frase? Note que a palavra ordem vem primeiro para depois vir o progresso. Ela não vem o progresso primeiro para depois vir a ordem. Por que a ordem não vem depois? Porque o progresso vem depois da ordem e não a ordem depois do progresso. Porque sem ordem não há progresso. Isto é, o progresso, ela só vem da ordem. A ordem precede o progresso. Sem ordem não há crescimento. Sem ordem não há evolução. Sem ordem não há aumento. Tem que haver ordem para depois as outras etapas virem
sequência, irmão. Glória a Jesus. E olhe bem, sem ordem você não encontra nada. Em bagunça, em um lugar bagunçado, um lugar em desordem, você não encontra absolutamente nada. Tem que haver ordem para você saber aonde estão as coisas. Aleluia! Bendito seja Deus! Cada coisa em seu devido lugar fica mais fácil para ser encontrado, sim ou não? Por isso tem que haver ordem para que venha o progresso, irmão. Primeiro que Deus não é um Deus desordem. Deus não. Deus é muito organizado. É só você olhar para a natureza. Veja se tudo não está encaixado. Veja se tudo não está no lugarzinho. Veja se tudo não está certinho. Veja como Deus criou as coisas. Veja como Deus estabeleceu tudo na sua criação. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E Paulo, vendo isso na igreja, ele logo faz um comparativo, ou a comparação, ou uma analogia com o comportamento daqueles irmãos que ali frequentavam aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O autor sagrado aqui, quando ele aborda este capítulo de número 13, ele apresenta alguns comportamentos, alguns traços de pessoas que ainda não cresceram e continuam infantis. Aleluia! Paulo apresenta alguns traços de pessoas que ainda não cresceram aqui, só cresceram no tamanho, mas não cresceram aqui, no intelecto, não cresceram aqui, na mente. Glória a Jesus. Se magoam por qualquer coisa, se entristece por qualquer coisa, se ofendem com tudo. Em uma pregação de 1 hora, muitas coisas nessa pregação são faladas, sim ou não? Durante 1 hora de pregação, muitas coisas são faladas. Tanto palavras de encorajamento, como palavras também duras. Mas uma pessoa infantil, ela não vai lembrar das palavras de encorajamento. Sabe quais são as palavras que ela vai guardar? De uma pregação, de 1 hora de pregação, ela só vai conseguir guardar de tantas palavras que foram ditas naquela 1 hora, só aquelas palavras fortes. Eita, Senhor da glória! Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de guardar o que é ruim e se esquecer do que é bom. Temos a tendência de guardar o que é ruim e se esquecer do que é bom. Quer ver um exemplo? Se alguém chegar aqui para você e dizer, você está tão elegante, daqui a pouco esquece. Mas se alguém disser assim, você é falsa, você guarda aquilo a vida toda. É ou não é? Eu estou dizendo alguma bobagem aqui? Sabe o que é isso, irmão? Comportamento infantil. Isso é comportamento infantil. Eu lembro que quando eu estava fazendo seminário, eu me lembro, irmão, muito bem. Eu me lembro muito bem. Eu guardei. Porque a gente guarda, eu acabei de dizer aqui. Coisa ruim a gente guarda a vida inteira. Mas coisa boa a gente se esquece. Eu me lembro que quando eu estava fazendo seminário, o professor na sala de aula, ele se dirigiu a mim
Porque quando o pastor está pregando, ele não se dirige a ninguém, ele está transmitindo uma mensagem. Ele não está dizendo, é fulano, esse crente levantando, é você. Não! Ele não se dirige a ninguém. Ele está ministrando a palavra. Recebe quem quer, toma quem quer. Mas lá não, lá ele se dirigiu a mim e disse que ele nunca ficaria no culto para ouvir eu pregar. Se eu fosse outra pessoa, eu tinha guardado rancor, eu tinha guardado ódio, eu tinha parado meus estudos naquela mesma hora e ido embora e nunca mais precisava ler. Mas eu acreditei tanto na minha chamada, eu acreditei tanto no meu ministério, no que Deus tinha comigo, no que Deus ia fazer através de mim, que eu continuei seguindo em frente, irmão. Aleluia, Jesus. Isso eu entendi o quê? Que palavras tem que jogar você para frente e não para trás. Mesmo que as palavras sejam ruins, mesmo que as palavras sejam ásperas, sejam ácidas, tem que colocar você para frente e não para trás. Meu Deus. As palavras que são dirigidas para você, para tentar te atingir, te ofender, não tem que mudar você não, irmão. De maneira alguma. Nós não podemos nos ofender e fazer com que essas palavras que são dirigidas a nós façam com que nós venhamos mudar. Não! Eu poderia ter mudado naquela hora. E uma das coisas que a gente poderia fazer, nós alunos, era denunciar o professor. Mas eu não fiz isso. Aleluia! Eu estou lhe contando o que aconteceu comigo. Eu não estou lhe contando o que aconteceu com alguém, o que eu ouvi de alguém, o que aconteceu comigo na sala de aula. Aí a aluna que estava junto comigo disse, mas eu ficaria para ouvir. Eu ficaria no culto para receber a mensagem. Aleluia! Louvado seja Deus! Irmão, se eu disser para você aqui que eu não me entristeci na hora, eu estou mentindo. Se eu disser aqui para você que aquilo não mexeu comigo, eu estou mentindo. Mas isso não mudou meu comportamento. Isso não fez com que eu tomasse uma direção ao contrária. Porque quem quer ou quem tem um objetivo, uma finalidade, quem quer algo para a sua vida, tem algum alvo para fazer, alguma meta para terminar, ele não desiste não. Ele não desiste não. Ele segue em frente. Foi o que eu fiz. Aleluia. Eu estou aqui me lembrando de uma mensagem que Jesus pregou uma certa vez. E a mensagem que ele pregou foi uma mensagem forte. Foi uma mensagem segura. Ao ponto das pessoas que estavam lá naquele dia do culto e da mensagem não gostarem. E alguns até comentaram, está na Bíblia, é bíblico isso, está escrito. Eles disseram, que palavra é essa? Que duro é esse discurso? Quem pode ouvir? Sabe o que eu imaginei? Durante um dia inteiro, que Jesus pregava o dia inteiro. Era o dia inteiro que Jesus pregava. Durante o dia inteiro eles só conseguiram absorver só isso. Será que no meio da mensagem que Jesus pregou, aquele dia todinho, ele pregou só esse tipo de mensagem? Só saiu esse tipo de palavra? Não, irmão! É claro que não, é óbvio que não! Mas a gente tem uma tendência de só guardar aquilo que é duro, aquilo que é ácido e áspero para nós. E guardamos aquilo como fosse um objeto, como fosse um animal de estimação. Glória a Jesus! E essas coisas que a gente guarda no nosso coração podem nos trazer prejuízo também para a saúde. Você sabia disso? Aleluia! Glória a Jesus! Tem muita gente doente por aí, não é por conta de nada, porque guardou rancor, guardou ódio, guardou coisa ruim. Anos e anos lá guardada. Aí ela vira uma pessoa o quê? Amargurada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa difícil de lidar. Glória a Jesus. As palavras que são dirigidas para nós tem que nos
não para trás, irmão. Independente do teor da mensagem, independente do teor da palavra que estão dirigindo para você, as palavras, as atitudes e os comportamentos revelam maturidade. Olha que coisa. Vou repetir. As palavras, as atitudes, os comportamentos revelam maturidade. O que Paulo apresenta aqui de uma pessoa imatura? O que é que ele fala de uma pessoa imatura? Glória a Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Quando eu era criança, em outra versão bíblica, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e agia como criança. Sabe o que eu descobri nas versões, irmão, da Bíblia? É que tem outra versão que a palavra ela vem ao inverso. Aqui, nessa tradução, começa dizendo assim: quando eu era criança falava. Mas em outra versão está dizendo: quando eu era criança pensava. Aí a palavra falava vem depois. E eu imaginei, para falar primeiro precisa pensar. Só que tem pessoas que falam sem. Quando você é uma pessoa que fala sem pensar, você tem comportamento de criança. Porque a gente não fala sem pensar. Porque falar sem pensar é falar sem controle. Sim ou não? Falar sem pensar é falar o que você quer, o que você acha, não quer saber. Você vai soltando, vai jogando, sem saber o nível da mensagem, o nível da palavra, como a pessoa vai receber o que você está falando, que tipo de efeito ela causará à pessoa que está recebendo a palavra. Olha que coisa linda! Paulo diz, nesta tradução aqui que eu estou com ela: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Nessa versão, porque para primeiro falar você precisa pensar. Em outra versão é: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. O que dá a entender é que na outra versão, você primeiro pensa para poder falar. E nessa versão dá a entender que você fala sem pensar. Esse é o problema. É falar sem pensar. Quando você fala sem pensar, geralmente você só fala na hora da raiva. Quando você fala sem pensar, geralmente você fala porque ele está com raiva. Geralmente o momento de falar sem pensar é na hora da briga, é na hora da discussão. Nessa hora é difícil segurar a palavra. Nessa hora é difícil segurar a língua, a boca. É ou não é? É. Na hora da raiva, na hora que os nervos estão à flor da pele, você destrincha, meu irmão. Você vira, sabe o quê? Uma bazuca. Você vira na hora uma bazuca já com a munição engatilhada para soltar. É ou não é? É bazuca, pastor. Uma arma. Na hora de você falar, quando está com raiva, você não se segura. Perna de carne e osso. Já posso suportar. Na hora de falar, você fala e não quer saber. Porém, precisamos entender o seguinte: quem tem o Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. Porque é bíblico isso, irmão. Uma das coisas que a gente precisa ter é domínio próprio, é autocontrole. Aleluia! Glória! Precisamos
dominar. Precisamos que Ele venha dominar nossa boca, nossa língua, as nossas palavras. Quem tem que tomar o controle na hora da raiva não somos nós, não. É o Espírito de Deus. Irmão, na hora desse momento, você diz muito quem é você. É nessas horas. Você sabia disso? É nessas horas que você diz muito quem é você. Se você é uma pessoa que tem autocontrole ou não. Se você é uma pessoa que é uma pessoa crescida mentalmente, intelectualmente. Se você é uma pessoa amadurecida ou não. É nessas horas aí. É na hora das decisões, é na hora das escolhas. Eita, Jesus do céu. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória. Falar de maturidade é falar de crescimento. Como eu já tinha falado, falar de maturidade é falar de crescimento intelectual e mental. O texto sagrado, ele faz uso, irmão, de dois substantivos masculinos. Dois. E eu vou falar aqui para você qual é. O texto sagrado, o versículo que nós escolhemos, estamos por alguns instantes já falando em cima dele, apresenta dois substantivos masculinos para se referir a quem já cresceu e quem ainda precisa crescer. Vou repetir. O texto que nós estamos fazendo referência por alguns instantes vai apresentar dois substantivos masculinos para se referir a alguém que já cresceu e alguém que ainda precisa crescer. E qual é os dois substantivos, pastor? O primeiro é homem e o segundo é menino ou criança. Logo de cara dá para entender quem já cresceu e quem precisa ainda crescer, não é isso? O homem já cresceu e a criança ainda precisa crescer. Paulo faz uso desses dois substantivos para se dirigir a alguém que já cresceu e alguém que ainda precisa crescer. Aí eu pergunto para você, você só analisa. Você é aquele que já cresceu ou é aquele que precisa crescer? E eu não estou falando de altura, não. Eu não estou falando de tamanho, não. Estou falando aqui, ó. O tamanho pequeno. Estou falando de crescimento aqui. Porque tem gente que tem tamanho. Tem gente que é alto, parece uma vara. Mas a mente é de criança. A mente é curta. As atitudes dele é imaturo. As atitudes dele é de infantilidade. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Gente, como é que tem mulheres que caem em golpe de homens? Como é que tem mulheres que caem em golpe de homens? Isso é muita infantilidade, irmãos. De mulheres serem enganadas por homens. Por quê? Isso é muita infantilidade. É ser ingênua demais, minha filha. Você está entendendo, irmão? O camarada vem te prometendo o céu nem é dele, ele está prometendo o céu a você. Ele promete tudo a você. E você se encanta com aquelas palavras. Aleluia! Glória. Você se encanta com os elogios que ele dá, com as palavras que ele fala, que parece que soa como mel de abelha. Sabe, irmão? O que tem de mulheres caindo em golpe, irmão, e enganação é ser muito infantil demais. Aleluia! Nem parece uma mulher de 30 anos, uma mulher de 25 anos, uma mulher de 40 anos caindo.
Eu te amo demais. Eu te quero para a vida toda. Aí bota um bucho e deixa no sol. Eu estou dizendo alguma besteira aqui. Não. A mulher fica toda besta. Ai, minha perna tá bamba. Aleluia! Esse homem me conquistou. Você vai ver a conquista amanhã. É mais tarde. É depois. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Camarada, para te querer, para te ganhar, ele vai ser um anjo, mas depois vai se botar o diabo. É verdade, já passei por isso. Está na igreja orando, está na igreja servindo, está na igreja caminhando, aí casa com esse cara e deixa de você vir mais à igreja, te segura, achando que você é alguma propriedade dele. Mas você estava tão bem na igreja, minha irmã. Por que você estava agoniado? Que fogo é esse? Estava tão bem na igreja, estava tão bem cantando no coral, servindo a Jesus, estava uma maravilha. Aí agora tu não pode vir. Por quê? Porque ele te segura, ele te impede. Tu está entendendo o que Deus está dizendo? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É muita infantilidade. Aonde está o amadurecimento dessa mulher? Aonde está o amadurecimento deste homem que se encantou com aquela mulher e disse: essa é a minha? E disse: é essa que eu vou fazer a obra. Aí tu se casa com ela e diz: cuidado. Aí você se casa com ela e nenhum irmão pode conversar com você, que ela já está pensando que você está botando cangaia. Ah, eu conheço um pastor que sofre com isso. Conheço demais. Simplesmente porque ele não vigiou. Simplesmente porque ele não soube escolher. Porque quem escolhe não é Deus não, viu? É você. Esse negócio de dizer Deus vai escolher para mim, Deus não se mete nisso mais não. Ele se meteu uma vez e deu certo. Lá no Jardim do Éden, Deus se meteu e não deu certo. Deus não se mete mais nisso. Cada um escolhe a sua, ou cada uma escolhe o seu. Glória! Aleluia! Irmãos, pelo amor de Deus. Observe que o que eu estou apresentando aqui a você tem a ver com infantilidade. Tem muito na igreja isso. Glória a Jesus. O homem e a mulher de Deus, eles precisam serem pessoas crescidas nas decisões, nas escolhas, nas atitudes, nos comportamentos. E a gente identifica uma pessoa crescida é nas escolhas que ele faz. É nas decisões que ele toma. É nos posicionamentos que eles têm. Seja um homem ou mulher. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Para mim e para você. Baseado nesse texto aqui. Glória a Jesus. Aleluia. As pessoas querem muitas das vezes colocar a culpa em Deus de certas coisas que acontecem na vida dele ou dela, mas dê uma olhadinha primeiro, dê uma analisada primeiro. Aleluia. E veja se o que está acontecendo, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Tem não. Deus nem de perto, irmão, é o culpado, nem de perto. Mas foi escolha nossa. Foi decisão nossa. E queremos às vezes botar culpa em Deus. Deus não tem culpa. Glória a Jesus. Só faltava, o que faltou na verdade foi
Simplesmente ela agiu feito criança. Ele agiu feito criança. Aí Paulo aqui, quando ele se dirige à igreja, ele se dirige falando de amadurecimento espiritual. E isso tem faltado muito na vida de muitos de nós, irmãos, na igreja. Amadurecimento espiritual. Está faltando. Precisamos nos comportar como pessoas crescidas, não no tamanho. Precisamos nos comportar como pessoas disciplinadas. Porque uma pessoa indisciplinada, ela sofre e não sofre pouco. E geralmente a indisciplina, ela é mais para as crianças do que para os adultos. Acorda. Aleluia! Louvado seja Deus! O que eu posso dizer aqui, baseado no que Paulo falou para aquela igreja, Tá acabando o culto. é só concordar no que ele disse. Tem muitos dentro da igreja que ainda precisa crescer. São crianças, são meninos, só tem tamanho, só tem altura, mas a sua mente é curta, seu pensamento é miúdo. Glória a Jesus. Paulo ele fala algo muito tremendo em Efésios capítulo 4. Algo que ele vai dizer para conferir e corroborar com o que ele disse em 1 Coríntios, para a gente encerrar nessa noite. Livro de Efésios capítulo de número 4. Não estou fugindo da mensagem, irmão. O texto que estou aqui apresentando a vocês tem a ver com o que Paulo falou em 1 Coríntios. Olha que coisa tremenda. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Ele diz: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja que as palavras se encaixam, tem a ver uma com a outra. Porque Paulo fala de menino em 1 Coríntios e ele repete também o mesmo assunto em Efésios. Não sejamos mais meninos. Olha o problema que Paulo estava enfrentando, tanto em uma igreja como também em outra. Aqui já é outra igreja, mas o problema era o mesmo. Comportamentos infantis. Gente que por qualquer coisa se magoa, por qualquer coisa se fere, se machuca. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, irmã fulana, minha abençoada, porque a senhora não está indo mais para a igreja? Irmã disse que eu era feia. Pelo amor de Deus, irmão. Porque você não está indo mais para o culto, meu irmão. O que aconteceu? O pastor passou por mim e não deu a paz. Pelo amor de Deus, irmão. Não, é engraçado, mas é verdade. Isso acontece, você sabia disso que acontece? Por qualquer coisinha se fere, se machuca. Não são adultos, não. A gente não está lidando com adultos dentro da igreja, estamos lidando, sabe com o quê? Com criança, com babado. Mas o texto está dizendo, não sejamos mais meninos, criança. Mas cresçamos no intelecto, na mente, no comportamento, na atitude, nas ações. Glória a Jesus. A criança faz
assim, nem parece. É uma avó. É uma avó. Já é avó. Já tem neto, já tem bisneto. Mas o comportamento, pelo amor de Deus, é uma mulher crescida, já é casada, já tem filho. Mas o comportamento, pelo Jesus do céu. Sangue de Jesus. Glória a Jesus. Irmã, a senhora não foi para o culto mais porque já faz um mês que você não pisa na igreja. O cara do senhor, pastor. E eu fiz o quê, irmão? O senhor não foi mais me visitar em casa. Não é brincadeira, né, às vezes. Glória a Jesus. Tu precisa servir a Deus. Tu só consegue servir a Deus, o pastor ir na tua casa te visitar. Então tu precisa se converter. Precisa. O pastor ir visitar a ovelha é normal. Mas cair sempre? Não tem condição não, irmão. O pastor tem a vida dele. Não é para eu estar enfundado na casa de ninguém, não. Eu tenho a minha vida. Eu tenho minhas coisas a fazer. Não posso estar sempre me ocupando com os membros da igreja, não. Até porque eu não vivo de obra. Eu não vivo de obra. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas tarefas, eu tenho minhas contas. Tanto quanto vocês, eu sou um cidadão como você também. Só que tem gente que, se deixar, o pastor mora lá dentro. Pega as coisas dele e leva para a casa dela. Porque tem que estar indo direto, visitando direto. Tem condição isso, um negócio desse, irmão? Não foi mais para a igreja por quê, irmão? Porque o senhor não foi mais me visitar. Se visita, irmão. Fosse algo que não desviasse crente da igreja, Adão não tinha se desviado, não. Porque Deus visitava direto ele no jardim do Éden. Toda manhã Deus estava lá, Adão. E no fim das contas o cara se desviou. Que visita serve não. Porque se visita firmasse crente, o que tinha de crente dentro da igreja não era brincadeira. Porque o que tem de gente que sai por nada, por nada. Por nada, sabe o que é por nada? Coisas simples, coisas banais, coisas fúteis. Você escuta assim, você nem acredita, eu não acredito não nisso. Eu não acredito que a irmã saiu por isso. Isso tem acontecido. Sabe o que está faltando nas igrejas? Amadurecimento. De muitos de nós. Amadurecimento. Um dia eu fui membro como vocês. Um dia eu me sentei aí onde vocês estão sentados. Antes de eu estar aqui, um dia eu passei por aí. E tudo que vocês passam, eu já passei também. E nada me tirou não, nada me arrastou para fora. E olha que eu levei cada coisa, viu? Eu levei cada coisa, se eu contar aqui, vocês caem para trás da cadeira. E não é necessário, e não vem o caso eu contar. Mas se eu contar, a cadeira se quebra com vocês aí sentados. De absurdos que já recebi. De coisas que já enfrentei e passei. Mas não me tirou da igreja não, irmão. Eu não saí não do evangelho não. Eu não saí do evangelho. Fiquei firme com Jesus. Porque o meu alvo não é a igreja, a estrutura, e nem a liderança, não, é Jesus. E porque o senhor saiu lá, porque eu voltei. Deus tinha um chamado para mim, eu não poderia ficar ali. Deus tinha um ministério para mim, algo mais maior para mim, eu não poderia ficar. E nem jamais se negaram no chamado que Deus tinha comigo. Por isso eu saí. Mas se não fosse esse caso, eu estava lá até hoje. Se Deus não tivesse negócio comigo, em ministério eu estava lá sentado, ouvindo a palavra. Não foi cara feio que me tirou, não foi palavras que me magoou, que me ofendeu e que fez eu me desviar, não. Aleluia! Porque na verdade, irmão, com o passar do tempo, você e eu temos que aprender. Com o passar do tempo, aí você temos que ir crescendo. Temos que ir evoluindo na igreja, amadurecendo no evangelho. Isso
E entenda o segundo: amadurecer é diferente de apodrecer, viu? Amadurecer não é apodrecer, não. Tem gente que não está amadurecendo, que já está apodrecendo na igreja, irmão. É amadurecer, não é apodrecer, não. Como assim, pastor, apodrecer? Tem gente que é chata, não é brincadeira. Tem gente na igreja que é insuportável. Você já encontrou com alguém assim já? Que é insuportável. A presença dela parece que é uma presença, né? É uma presença maligna, é uma presença negra. Ruim. Você não se sente bem. Você fica até doente. Já viu esse tipo de gente? Você já decorou com esse tipo de gente já? Que você está bem, já a pessoa chegar, pronto. Eita, Jesus, que coisa boa. É o carro da pessoa mesmo, irmão. É a pessoa, é ela mesma, que é assim. O cara não amadureceu. Ai. Então nós precisamos amadurecer na obra do Senhor. Em tudo que formos fazer, em tudo. Alguém precisa olhar para você e dizer: você é uma mulher sábia. Pense que mulher sábia. Pense que mulher inteligente. Pense que mulher para tomar decisões corretas. Você, eu e todos nós, irmãos, precisamos que as pessoas queiram se espelhar em nós. As pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer: essa pessoa é modelo, é o modelo de crente. Ele é o modelo de cristão. As pessoas precisam, irmão, se inspirar em nós. Aí eu pergunto e você não responde: você tem inspirado alguém? Alguém tem olhado para você e se inspirado em você? E dizer: pense que mulher, pense que crente. Olha o comportamento dela, olha a atitude dela, olha as decisões que ela toma. Eu estou impressionado, eu estou impressionada. Você tem inspirado pessoas? Por onde você anda, por onde você passa? As pessoas que olham para você, se inspiram em você ao ponto de dizer: eu quero ser crente. Ao ponto de dizer: eu quero ser crente, quero ter essas qualidades. É essas qualidades que eu quero. É esses valores que eu quero. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui? A mulher de Deus, o homem de Deus, ele precisa. Nós precisamos de amadurecimento espiritual. Porque sem amadurecimento espiritual, nós não poderemos ajudar ninguém que vier até nós. Porque quem tem amadurecimento espiritual jamais dará um conselho para alguém ruim. O conselho é bom. O conselho é inteligente. Porque quem tem amadurecimento espiritual, ela é crescida. Ela é crescida espiritualmente falando. Na palavra, no evangelho, na obra. Alguém que chega até você dizendo: mas fulano estava falando mal de mim, o que é que eu faço? Vai e fale mal dela. Vá lá e pegue ela, vá lá. Com insatisfação. A morte que você não vai ficar assim do jeito que ela falou, não. Ela acha que você é fraca. Você não fazer nada. Não. Isso não é comportamento de gente amadurecido. Ao contrário, irmão. Uma pessoa amadurecida é uma pessoa sábia. E não confunda sábia com sabiá. Não confunda, não. Sabia? Tem gente que é sabiá, mas sábia não é não. Tem muito sabiá dentro da igreja, mas sábio não. Aleluia.
E sábio não é fácil não, é uma das qualidades difíceis de encontrar. Ser sábio não é fácil não. Sábio é difícil, ser sábio é difícil, irmão. Mas ser sabiá. É feito só Jesus, pastor. Você está entendendo, irmão? Sábio não. A palavra do Senhor, ela nos recomenda sermos imitadores de Cristo. A palavra do Senhor nos ensina a ser modelo igual a Jesus. Ele diz, a palavra do Senhor diz, sejam meus imitadores. É isso que precisamos fazer, irmão. Precisamos começar a atribuir em nossa vida valores para o nosso comportamento de ser cristão. Senão ninguém vai olhar para mim, senão ninguém vai olhar para você e vai querer seguir a Jesus, não. Vai não. De maneira alguma. A igreja está cheia de gente, irmão, mas são poucos que querem absorver a palavra. Glória a Jesus. O culto que dá mais gente é que culto? Festivo, domingo. Culto que tem festa, lota. Culto que tem comemoração, lota. Mas culto da palavra. É por isso que a igreja está cheia de gente que são neófitos na fé. Neófito, não sabe de nada, porque não está na igreja para aprender. Só quer vir para os cultos que tem bolo, tem guaraná, que tem salgado, que tem cantores, que tem gente de fora. Mas os cultos que nos ajudam mais é culto de doutrina, culto de oração, culto de jejum. Esses são os cultos. Que a gente aprenda a ser crente, que a gente aprenda a servir a Jesus, a ficar firme no Evangelho. Esses são os cultos. Mas é os cultos menos frequentados. Conta-se no dedo. Fulano se canta, Beltrano. 13%. Você pode dizer amém? Amém. Fique em pé em nome de Jesus.